Era um tempo em que se costumava ter fé. Fé nas coisas mais simples, nas coisas mais difíceis e complicadas também. Então decidiu-se que ele, com 12 anos, deveria aprender um pouco dos mistérios da fé. Senão, não poderia fazer a primeira comunhão, conhecer o corpo de Cristo, o Espírito de Cristo dentro de si, numa cerimônia religiosa e esperada por todos os garotos. Assim, foi encaminhado para uma das beatas que mantinha uma escola próxima para o catecismo. Era assim que se chamava e se chama. As primeiras noções rudimentares de religião e todas as listas de pecados e de virtudes que deveria um menino daquela idade aprender. E assim foi. Dona Eulália era a senhora que ajudava na missa e que ia dar para ele as primeiras aulas sobre catecismo e sobre os mistérios de Deus. Sentou-se numa sala arejada, iluminada, com uma grande mesa, e justamente por ela ser uma das carolas, uma das beatas da igreja, a igreja estava passando por uma grande reforma, porque ia ser inaugurada a igreja de Santa Teresinha. Ia ser no bairro de Santa Teresinha. E essa igreja era esperada, toda essa reforma. E os santos, que não poderam ficar lá, foram todos levados para esta sala do catecismo. Até então ele não sabia. Estava ali decorando 7 pecados capitais, para não errar, e sobre a onipresença e a onisciência do divino, e reparando naquelas figuras humanas todas cobertas por um lençol. Umas 12, numa sala grande, aquela mesa de jantar. E ele não pecar, não cobiçar a mulher alheia, 13 anos. Não matarás, não matarás, não pecar, não matarás. Deus está em todas as coisas, em todos os lugares. Deus tudo sabe, Deus tudo sabe, Deus tudo sabe. Como assim Deus tudo sabe? E a cabeça ia para outro lugar, esquecia de decorar, pensando nessa onisciência divina, que Deus tudo vê e tudo sabe. Entre esses pensamentos filosóficos e outros, a professora, Dona Eulália, dá licença que eu preciso ir lá na cozinha falar com a minha mãe. Se levanta, termine de decorar os sete pecados capitais, os 10 mandamentos. E era tanto pecado, era tanto mandamento, que o garoto atordoado ficava pensando, Deus tudo sabe, Deus tudo vê. Não matarás, não cobiçarás, não. E olhou para aquelas imagens todas. E deu uma olhada para ver se Dona Eulália iria demorar. E moleque arteiro e sapeca que era, curioso, feito uma andorinha no ninho alheio. Resolve levantar, pé ante pé, e vai numa das imagens e descobre o lençol. Quando ele tira o lençol, 2 pares de olhos azuis, profundamente azuis, os azuis mais profundos que ele jamais tinha visto em sua vida. Olhos com alma, olhos de luz, olhos terrivelmente iluminados, olhos mágicos. E aos poucos ele perdeu o fôlego, a voz, vendo aqueles 2 olhos que estavam exatamente na altura dos 2 olhos de menino dele. Tudo desapareceu em volta, e ele foi olhando em volta daquele rosto, e havia um rosto delicado de uma moça linda, de lábios muito vermelhos e carnudos, e as bochechas cor-de-rosa e os cílios, mas não via, só aquele rosto. Foi aí que descobriu o amor. Foi aí que descobriu a paixão. Como um raio, como uma lança que o atravessasse no meio de um pátio vazio, ao sol do meio-dia, numa hacienda espanhola,
ele cravado diante daquele rosto e daqueles olhos. Barulhos, passos vindo pela sala. E cobriu e voltou para a mesa. Não matarás, não pecarás. Deus tudo pode, Deus tudo vê. Não pecarás, não cobiçarás. Transtornado para sempre. Para sempre transtornado pela beleza, pelo amor, pelo contato mais que humano, divino, daquele rosto jamais visto. Impávido, doce, puro, profundo, iluminado. Não conseguia mais dormir, não conseguia mais comer depois daquilo. E havia de se preparar para o dia da primeira comunhão, para a inauguração da igreja de Santa Teresinha. E não comia, e os pais não sabiam, mas o que você tem? Não, não tenho nada. Na escola ficava procurando olhos azuis de meninas e meninos que se parecesse, tivessem o brilho, o fulgor, a verdade, a delicadeza, o carinho, a doçura e a profundidade da descoberta do amor. Doce, sereno, silencioso, mas que o havia transtornado tanto. Não sabia mais o próprio nome, não sabia mais o que queria ser, não sabia mais se queria voar, não sabia mais se queria galopar nu, como uma Lady Godiva pelos campos, aos gritos, esperando encontrar um muro, uma pedra, uma montanha que o parasse. Não sabia mais de si, só pensava noite e dia, naquele olhar profundo e misterioso. Se preparou para o dia da primeira comunhão, lá foi Padre Hans, um alemão velho, já entrado nos anos, um pouco reclamão, e além de fazer a primeira comunhão, ele também era sacristão naquela igreja. Tocava os sinos para que as pessoas levantassem, tocava o sino para que as pessoas se sentassem. E foi para a grande noite, para a grande inauguração. A missa se deu, ele alheio, ele em outro lugar, o padre às vezes com a hóstia dizia: menino! E ele... o padre, corpo de Cristo. E toda a cerimônia se dando. E chegou o ponto alto da liturgia, que era a inauguração da igreja. Foram para o altar-mor, todos e autoridades, banda de música, o prefeito, as vizinhas todas, as beatas, os colegas, morrendo de inveja, porque ele estava lá na frente de sacristão, e ali ele receberia o corpo de Cristo. Pela primeira vez, ele colocou sua língua para fora e queria saber que gosto tinha. Já haviam dito para ele os meninos que tinha gosto de biju. Ah, biju, ele amava biju. Não, mas o corpo de Cristo com sabor de biju, não. Eu preciso receber Cristo em mim, através da liturgia, através da missa. Recebeu. Deixou que derretesse porque haviam dito: não se pode morder, não se pode morder. As beatas que morderam, fulano de tal mordeu e sangrou-lhe a boca inteira, escorreu-lhe o sangue de Cristo pelo peito e ela ficou louca e nunca mais falou, e nunca mais comeu e morreu. Morder não, morder o corpo de Cristo nunca, prová-lo, senti-lo, apalpá-lo com a língua no céu da boca. E assim foi, enquanto ele sentia e rezava e orava, santificado, recebendo o corpo de Cristo em si e no seu espírito de menino, inaugurou-se o altar-mor. E o padre Hans de um lado e o prefeito descobre a estátua da igreja de Santa Teresinha, a imagem de Santa Teresinha. E quando se descobre, e ele olha para o altar-mor e principal, era ela. Era por ela que ele havia se apaixonado. Era ela com quem tinha tido uma intimidade de casal e de amantes e de menino apaixonado. Ela agora inatingível, com coroa, flores, luzes, música, longe. E ele cai de joelhos diante dela e ela olha para ele e sorri e diz: sim, esse é amor, meu filho. Para sempre apaixonado, perdidamente transtornado e apaixonado por Santa Teresinha. A freira com o crucifixo e as rosas nos braços. Nunca mais esqueceu. Nunca mais esqueceu da intimidade que teve com a santa, sem saber que ela, santa, e ele, santo na sua meninice, jamais se perderiam e se descolariam um do outro. Permaneceriam
Santa Teresinha do Menino Jesus e o pequeno Francisco unidos para sempre. E aí, meus amor, não se esqueçam, hein? Deem um like, se inscrevam no nosso canal e ative lá o sininho, para quando tiver um vídeo novo, vocês saberem que a gente está aqui, cheio de novidades, cheio de histórias. Algumas tristes, outras alegres, outras nem tanto, alguns protestos, mas sempre alguma coisa legal e boa para falar para vocês. Beijo, não esqueçam, se inscrevam e chamem os amigos, tá bom? Beijo!